boa tarde, caros internautas. Nós estamos começando o programa A Palavra da Cruz, cuja finalidade é apresentar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo para a salvação e bem-estar de todas as pessoas. Nós estamos nesta série de mensagens considerando a pecabilidade do homem e nós temos mostrado como o homem é pecador e mostramos como podemos alcançar a vitória. Nós falamos sobre as duas naturezas do homem, a natureza carnal que herdamos dos nossos pais, que nos levam ao pecado, porque a nossa velha natureza está corrompida. Mas Deus nos deu uma nova natureza, a natureza espiritual, que alimentada, santificada a vida, nós podemos alcançar uma vida vitoriosa sobre o pecado. E hoje nós queremos considerar que o homem peca por uma outra razão. É porque nem sempre o homem avalia corretamente a ação de Satanás neste mundo. E nós temos na carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, dos versos 6 a 9, o seguinte: portanto, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que ele em seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, que procura a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo com vossos irmãos em todo o mundo. O texto no verso 8, repetindo, diz: tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como um leão, que procura a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos vêm se cumprindo entre vossos irmãos no mundo inteiro. Depois daquilo que nós já mencionamos, nós já vimos que o pecado inicialmente surgiu da instigação, da tentação, da insinuação de Satanás, que ali no jardim do Éden, ele foi tentar Eva e colocou em dúvida a palavra de Deus. Quando Deus disse que se comerdes, certamente morrereis, o diabo disse para Eva: certamente ou com certeza não morrereis. A partir dali, ele tem dominado o mundo. Ele está presente em todas as ações. Todos os males, ou por trás de todos os males, está a sua presença. A morte espiritual veio por causa do pecado. Todo homem está morto espiritualmente. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E também o salário do pecado é a morte. O diabo está tentando sempre. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele também o tentou. Mas Jesus Cristo alcançou a vitória plena. Então nós vamos nesta mensagem analisar rapidamente que os homens nem sempre têm uma avaliação completa daquilo que ele faz, daquilo que ele pode fazer. A má avaliação que nós fazemos de Satanás neste mundo não leva em conta que ele existe e continua trabalhando para afastar os homens do seu Criador, levando todos a se degradarem cada vez mais. Hoje nós iremos então estudar desta maneira, mostrando aquilo que ele faz. Agora queremos lembrar, muitas vezes nós temos aquela ideia mostrada nas figuras de um Satanás, aquela figura horrenda de rabo, de chifre, com aquela pá nas suas mãos tentando espetar todas as pessoas. Mas ele não vem dessa maneira. Ele vem revestido numa forma bela, agradável, como aconteceu ali no Jardim do Éden. Mas vejamos inicialmente, quem é Satanás? A sua origem. Nós encontramos textos na palavra de Deus que nos mostram que
A origem de Satanás e dos seus anjos. Eles foram criados por Deus, foram criados como anjos. Todos os anjos foram criados por Deus. Eles não tiveram criação como homem, de um casal, e depois sendo gerados e retransmitidos, mas eles foram criados de uma só vez. E esses anjos criados por Deus, uma parte deles liderado por Lúcifer, que era um dos principais anjos de Deus, rebelou-se contra Deus, querendo ser igual a Deus. Eles foram derrotados e expulsos do céu. E nós lemos em alguns textos da palavra de Deus o seguinte, a respeito de Satanás: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que enfraquecias as nações, tu dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens, serei semelhante a Deus. Isaías 14, de 12 a 14. Depois nós encontramos Ezequiel. Estivesses no Éden, no jardim de Deus, tu te cobrias de toda a pedra preciosa, de ouro foram feitos os seus tambores, e as tuas flautas, eles foram preparados no dia em que tu foste criado. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou a maldade. Ezequiel 28, 13 a 16. Depois, então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E dragão e seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, 7 a 14. E nós temos também a considerar a criação do inferno. O inferno não foi criado para o homem. A Bíblia nos diz, aliás, Jesus Cristo nos diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. O inferno foi preparado para eles. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 25, verso 41, ele afirma exatamente isso. Estes irão para o inferno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Os homens que não reconhecem que são pecadores e que não aceitam o plano da salvação, eles irão para o inferno. Ali, tendo como a companhia de Satanás e dos seus próprios anjos. O inferno é um lugar de sofrimento eterno, sem esperança alguma. É bom lembrar que pela Bíblia só existem dois lugares, céu e inferno. Não há outro terceiro lugar. Apenas céu, paraíso de Deus, inferno, lugar de Satanás e todos os rebeldes. Não há um terceiro lugar. Não existe purgatório. Não há um lugar intermediário em que os homens possam tentar melhorar a sua vida e serem salvos. Nós temos Jesus Cristo contando na parábola de Rico e Lázaro, no Evangelho de Lucas, a vida de dois homens, o Rico e Lázaro, que tiveram vidas diferentes nessa terra e foram para os lugares diferentes, um para o céu, outro para o inferno. Um foi para o céu porque ele teve uma vida de acordo com a vontade de Deus. E o outro, apesar de ter usufruído todos os bens materiais, vivendo de uma maneira rica e esplendorosa, achou-se no inferno após a morte. E ali ele tentou sair. E ele apelou para Abraão, mas não conseguiu. Não há outro lugar, um terceiro lugar. Portanto, lembremos, apenas céu e inferno. O céu para os que creem em Jesus Cristo, o inferno para aqueles que não creem. Mas voltemos então a falar sobre a avaliação de Satanás. Os seus poderes. Os demônios são seres inteligentes e eles usam a sua inteligência para fazer o mal.
Mas também é bom lembrar que eles não são oniscientes, nem onipresentes e nem onipotentes. Só Deus é onipresente, onipotente e onisciente, mais ninguém. Eles não foram criados como nós com livre-arbítrio. Eles não tiveram direito de escolha entre o bem e o mal. E por isso, ao se desviarem, não houve caminho de retorno. E eles são em número tão grande que muitas vezes nós pensamos que eles são onipresentes. Mas é uma legião, é uma multidão muito grande. Eles não sabem o que o homem pensa. Eles não têm a presença de conhecer, de ver. Só Deus pode ver tudo o que acontece. Mas eles têm um poder enorme. E entre outras características, a principal é que eles são inimigos de Deus. Com a rebelião de Lúcifer e seus anjos, eles tornaram-se inimigos de Deus e foi para eles criado o inferno. Como eles não puderam vencer a Deus, foram derrotados por Deus, eles fazem tudo para atacar a Deus. Não podendo atingi-lo, eles procuraram atingir o homem, que é a coroa da criação. Assim, logo na história da humanidade, nós vemos que Satanás começa a sua luta para afastar o homem do seu Criador. Usando a astúcia e a sua inteligência, ele vai numa hora oportuna ao jardim do Éden e ali ele faz a tentação. Ele sabia perfeitamente que se Eva comesse do fruto da árvore proibida, ela morreria. E esse era o seu propósito ali. Ele usou do engano, da falsidade, para conseguir levá-la a fazer aquilo que não deveria fazer. A tentação foi lançada e Eva acabou caindo. Ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ele comeu. Com esse ato, o casal tornou-se pecador e os anjos encontraram abertura na vida do homem para trabalhar. E ele, como Jesus Cristo disse, ele é um mentiroso e o pai da mentira. Ele começou a mentir ali no Jardim do Éden. A primeira mentira foi exatamente essa, de que se eles desobedecessem a Deus, eles continuariam vivendo. E ele continua esta missão. Jesus Cristo diz em João capítulo 8, verso 44, o diabo, vosso pai, quer satisfazer os seus... O vosso pai é o diabo, e vós quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele então continua o seu trabalho e ele está agindo na vida dos homens. Muitas vezes nós não avaliamos a sua obra, nós não vemos, ele dá uma bela vestimenta e o homem acaba sendo iludido, caindo nisto. Na próxima mensagem, nós continuaremos falando sobre a ação de Satanás na história da humanidade, mas queremos terminar alertando a todos sobre as ciladas astutas do maligno. Ele não vai aparecer numa forma desagradável, ele vai se apresentar numa bela roupagem, num lugar, numa maneira agradável, e ele então conseguirá enganar. O apóstolo Paulo, falando sobre as ações do diabo, ele diz o seguinte, a respeito daqueles que eram usados por ele: esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolo de Jesus Cristo. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarçam de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Então é preciso estarmos alertas, pois ele sabe como agir na tentativa de
não sermos iludidos. Para alcançarmos a vitória sobre ele, nós temos que tomar as armaduras de Deus, como diz o apóstolo Paulo, para que nós alcancemos a vitória. Sem a palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus, sem dependermos do poder do Espírito Santo e sem a oração a Deus, nós facilmente seremos enganados, mas estejamos atentos. Ele está agindo e ele quer nos derrotar, mas ele não conseguirá se nós permanecermos firmes, confiantes na palavra de Deus e atentos a todos os seus ensinamentos. Na próxima mensagem, nós mostraremos as investidas de Satanás no coração de todos os homens. Então, que Deus nos abençoe, que Deus lhes dê uma boa noite. Amém.